Senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, público presente, senhores e senhoras internautas, boa noite a todos. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, solicito aos senhores vereadores que se levantem para que façamos uma oração. Nós vos pedimos, Senhor, que orientei com vossa graça todos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos, com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável, levar a bom termo todos os nossos compromissos e alçarmos a feliz conclusão dos nossos planos. Solicito a vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula que faça a leitura do trecho bíblico. Retirado do livro dos Salmos, capítulo 144. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Solicito ao primeiro secretário, o vereador João Pignoni, que faça a chamada dos senhores vereadores. João Henrique Meira Souza. Presente. João Pignoni, presente. José Carlos Tonelli. Presente. Laura Aparecida de Toledo. Presente. Luiz Benedito Alves. Presente. Maria Bernadette Moraes. Presente. Pedro Sávio Nunes. Presente. Tarciso Francisco Sartori. Presente. Tiago Bittencourt. Presente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias destinadas ao conhecimento dos senhores vereadores, a ordem do dia. Em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reposição salarial e reposição do Vale Alimentação e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 04 de 2016. Queria discutir, senhor presidente. Com a palavra em discussão do projeto, o vereador Tiago Bittencourt Balder. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos presentes. Eu acho que já foi amplamente até discutido de forma prévia esse projeto. Acho que o Jornal Município também vem acompanhando aí as últimas sessões, através da jornalista Estela, que se faz presente aqui, eu acho que dando publicidade ao que está sendo discutido. E, infelizmente, eu acho que o que alguns vereadores queriam, acho que a gente não teve êxito naquilo que nós tínhamos brigado já do ano passado, através do orçamento, que era no mínimo 7% e R$70 no ticket. Nessa época, alguns vereadores já foram contrários à lei orçamentária, né? Quando nós, vereadores, eu e o Dito, fizemos a emenda. Infelizmente, teve alguns vereadores que já votaram contra esse reajuste no ticket. E aí foi se passando e acabou agora perdendo o prazo e através até aqui do jornal, senhor presidente, o que a gente pode ver é que parece que Águas de Lindóia houve um caso parecido e eles fizeram com data retroativa também algo para sanar o mesmo problema aqui do município de Socorro. Embora existe ainda vários entendimentos sobre se é ou não correto a votação dentro do mês de abril. Consultei pessoas fora daqui, pessoas ligadas ao Tribunal Eleitoral, pessoas ligadas ao Tribunal de Contas e até acho que um pouco omisso o Tribunal de Contas também em relação a nunca dar parecer prévio e sim depois dos fatos. Eu acho que
É uma falha isso do Tribunal de Contas, de não querer dar orientação. Orientação correta, ó, pode, não pode, não pode. Mas, seguindo aí Águas e Lindóia, um município vizinho, acabou fazendo o que ia ocorrer naquela sessão que foi bastante tumultuada. Que falou-se que ia encaminhar na mesma noite para o Executivo, e o Executivo já iria aprovar, com o jornal já estava pronto e tudo mais. O que a Águas fez? Fez a mesma coisa com data retroativa. Então, eu acho que é muito triste votar 2,62, se eu não me engano, né, presidente? A gente sabe que isso não chega nem perto da inflação real do nosso país. Eu nem sei se isso vai... Um funcionário que recebe R$1.000 vai ter R$26 de aumento. Quem compra o tomate, caixa de leite, a banana, que, né, preço de banana, já não dá mais para se falar isso também, que a banana, um cacho de banana já não é mais... Então, eu confesso que hoje é muito triste. Muito triste porque a gente pensou lá atrás, vereadores foram contra ao ticket no orçamento, e eu acho que eu não consigo entender o que faz 9 vereadores não conseguir dar os 7% para o Legislativo, que não é nem a inflação. Mais algum vereador que falar do projeto? Na verdade, todos nós queríamos estar votando Com a aqui. palavra o vereador João Henrique. Todos nós queríamos estar votando 7%. Mas por conta da conjuntura federal, a conjuntura do país, onde nós tivemos repasse diminuição do Fundo de Participação dos Municípios, foi enviado 5%. Se lá detalhe, doutor, 5,5%. 5,5% e R$20 no ticket. E esperou-se 30%. Esperou-se até o último momento para ver quanto poderia dar de aumento à prefeitura, e aí ela nos enviou. Hoje essa sessão nem seria necessária se nós tivéssemos aprovado os 5% na sessão passada. Tempo hábil haveria. A gente teria feito nossa parte. Os vereadores aqui, que estavam aqui presentes, teriam feito a parte deles. Se o prefeito ia ou não sancionar naquela noite, ele ia ter uma edição extra do Diário Oficial, já não era problema nosso. A nossa parte já teria feito. Então, acho que agora é questão da gente assumir nossas responsabilidades. Eu falei aqui, no dia da sessão, das minhas preocupações a respeito dessa perda desse prazo, tá? Mas cada um votou de acordo com as suas convicções aqui. E agora é hora da gente assumir nossas responsabilidades. Tá na ata, ninguém está feliz aqui em dar 2,62% de aumento. Mas a chance de ter dado 5 teve. A chance teve. Então, cada um que assuma a sua responsabilidade em relação a isso. Tá? Então, gostaríamos de ter dado 7? Gostaríamos. A conjuntura do país não permitiu. Veio 5,5 mais 20. Foi negado. Tá? Foi negado pela maioria. 4-3. Então, que se assumam as responsabilidades. Nós não estaríamos hoje aqui numa sessão extraordinária se na sessão ordinária tivesse sido aprovado 5,5. Era pouco? Era. Mas era o possível. Então, hoje, nós agora estamos aí para aprovar. Realmente, até envergonhados de ser esse valor. Mas é o que a lei permite. Até dia 4, a lei permitia 5,5. Agora não permite mais. Então vamos votar. Ou é 2,5 ou não é nada. Mais algum vereador quer usar? Respeito a opinião do doutor, mas não concordo. Até porque
teve no orçamento de 2015 para 2016, teve audiência pública, até agora eu não consigo entender por que existe audiência pública se não vale nada. Ou emenda de cada voluntário que vem ouvir, acreditar um pouco na política. Aí acontece a emenda do vereador, queria agradecer Júnior Sartori, Bernadette, Tiago e Dito Sartu, que teve a oportunidade de valorizar, sim, os funcionários da prefeitura. É lamentável porque foi falado com 6 meses de antecedência, doutor. 7% no salário e 70% no ticket. Se falam que não pode, por que não viu antes? Como o senhor acabou de falar agora há pouco, essa sessão não deveria estar acontecendo hoje se o prefeito tivesse mandado com antecedência. E o nosso presidente dessa casa, com todo o respeito do senhor presidente Lauro, fizesse a sessão extraordinária com 1 semana de antecedência. Aí sim dava o valor correto. Eu fico muito triste, lamentável e chateado. Você vê um pintor, um pedreiro, coletor de lixo, motorista de caminhão, encanador, servente de pedreiro, varredor de rua, receber 2,63%. É um absurdo isso daí. É porque não é ninguém que está lá no lugar deles. Desculpa, a saúde também. Desculpa. A educação. É porque não é nós que estamos no lugar deles. Dia a dia. Batendo cartão, entrada, almoço, saída e voltando embora para casa. Dia a dia. Então, quero justificar, vou votar, vou antecipar a vocês, esses 2,63, triste, porque não dá para comprar, olha, 2 pacotes de arroz e 1 quilo de feijão, é um absurdo isso daí. Se comprar um pacote de arroz abarusca e 1 quilo de feijão, já dá R$22. Sabendo que o coletor de lixo, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. Ganha R$900. Aí os vereadores que fazem a emenda, vem para votar, não vota, agora não dá. É um absurdo isso daí. Então, vou votar muito triste, chateado, porque eu quero deixar claro nessa casa. Eu fui servente de pedreiro, o seu valor que tem o servente de pedreiro. Fui um pintor, o seu valor que tem um pintor. Fui motorista de caminhão, seu valor que tem um motorista. É lamentável, senhoras e senhores aqui presentes. É triste a gente ouvir e votar 2,63. Poderia sim, como o doutor citou agora há pouco. Faça uma sessão extraordinária com 1 semana de antecedência, vir discutir o projeto, né, senhor presidente? E aí vem o tribunal falando em cima da hora que não pode. É lamentável. Obrigado a todos. Deixa eu só reiterar, para ficar bem claro e bem didático. Esperou-se até o dia 30 para ver qual que era o valor do fundo, do repasse do fundo de participação dos municípios, para poder se ter uma ideia. Dia 1º, sexta-feira, a lei estava aqui. Estava aqui na Câmara para todos retirarem e terem sexta, sábado e domingo para estudar, emitir um parecer e na segunda ser resolvido. Tá? Então, eu acho que aqui ninguém discorda disso. Tá? Porque essa é a realidade. Agora, a gente teve a oportunidade de ter 5,5%. Todo mundo queria ter 7%. Só que poderia até dar 7. Aí, a partir de outubro, novembro, não tinha mais salário. Não tinha mais pagamento, porque o caixa já tinha encerrado. E o PTU que subiu 9%? Acontecer igual no Rio de Janeiro, que está acontecendo lá com os funcionários públicos e os funcionários aposentados do Estado. Quando o governo age com irresponsabilidade,
É isso que acontece. Mas uma hora o dinheiro acaba. O tudo doutor bem, João. mas Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo. Mas está todo mundo vivendo dentro da realidade do Brasil. Não, Vamos falar Todo cada mundo vez, vivendo vereadores. dentro da realidade do Brasil e o repasse federal diminuiu. Mas a responsabilidade foi Só um minuto, igual, só. João. Espera um pouquinho. Só um minuto. Vamos falar um cada vez para nós se entender, porque senão não tem como conduzir aqui os trabalhos. Até porque a responsabilidade foi igual de São Paulo e Rio de Janeiro. Até concordo já com você, falou. mas a responsabilidade foi igual. Você já falou, o Tiago já falou, o João Henrique já falou. Mais algum vereador? A gente que está falar do discutindo, projeto? né? Lá. Não, mas na discussão pode haver alternância. Pode, mas Tá? vamos Desde deixar- com vamos deixar- respeito à palavra do outro, cara. tranquilo. Mas vamos falar um cada vez. Vereador Júnior Sartori. Bom, boa noite a todos. Eu também discordo do senhor, doutor João, pelo seguinte motivo: o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, chega todo final de mês, dia 30, 31, 29, todo final de mês está aí. Ele sabe que o país está quebrado, porque ele foi um dos que trabalhou para a presidente Dilma se eleger. Então ele sabe que está quebrado. Ele sabe quanto veio, porque no mês anterior também veio. Então ele sabe quanto ele poderia dar. Então não tem desculpa de dia 30 o FPM saiu para ele poder dia 1º saber o que ele ia fazer. Não tem essa desculpa. Agora, se mês de novembro não teria salário para os funcionários, ele pegou uma prefeitura do PSDB com mais de 6 milhões em caixa. Como não tem dinheiro? De tanto fazer fonte por aí? É fonte, uma de 178, outra de 220, agora uma de 300 e... Vamos focar mais no projeto, vereador. Tá, estou só explicando o motivo. Ficando a falta de dinheiro. É. Entendeu? Agora, a antecedência, ele foi feito na emenda, pelo Dito e pelo Tiago, e foi votado contra, como eles mesmos disseram aqui já. A partir de janeiro, ele já podia ter mandado, eu acho, se eu salvo engano, ele já podia ter mandado esse projeto dando aumento do salário. Então, não tem desculpa. Eu não vejo desculpa nessa demora, nesse atraso. Mas não é desculpa, é fato. É fato. E contra fato, a gente... Dia Contra 28 fato, de fevereiro, Vamos falar um cada vez. Vamos falar um Isso, cada vez. é fato, é a realidade. não sei se dia É 28 ou 29 de fevereiro, ele recebeu o FPM. E ele sabe que o país está quebrado, ele sabe quanto ia receber. Vamos poupar nas fontes? Vamos ajudar o funcionalismo? É fato que é o pior governo que Socorro já teve. Não só na questão de funcionalismo, mas em todas as questões. É fato que não tem uma sala de aula feita no município em 3 anos e meio. E daí? Doutor João, já que o senhor é tão didático, como o senhor falou, eu queria que o senhor me explicasse, então, por que os outros municípios que recebem FPM de toda a nossa região conseguiram mandar antes, uma semana, 2, 3 semanas antes, Pinhalzinho, todos os municípios aí da nossa região, e Socorro não? Cada município tem sua realidade, isso aí. Eu não posso responder pelos outros. Mas você eu comparou com o Rio de Janeiro agora? Não, mas eu Só comparei quando com o me Rio de convém? Janeiro, eu comparei com o Rio de Janeiro o que é uma administração irresponsável. Aqui se age com responsabilidade. Agora, gente, vocês estão no papel de vocês. Vocês têm que criar factoide mesmo. Vocês têm que desviar o foco. Quem não tem trabalho para apresentar, tem que criar factoide, tem que ser histriônico. Vamos dar um Tem que ser segmento. histriônico, tem que vir. Fazer acontecer. Vamos falar um cada vez. Eu, no lugar de vocês, faria a mesma João, coisa. é fácil falar de salário quando se recebe mais de R$ 1.500 por plantão a cada 12 horas. Sabe, eu não recebo 1.500. Eu não recebo 1.500, eu recebo pedir desculpa pra 1.100. até, mas E graças gostaria à de minha formação proibir de acadêmica, e outra, seu vereador, Está querendo dizer que os outros... Nós estamos saindo do a minha foco. formação Nós estamos saindo do foco do graduação e projeto. Novo colega. pós-graduação foram 10 anos. Suspenda um pouco, Tiago. Hã? Nós estamos saindo do foco do projeto. Está virando. Está em discussão, João. Vamos. Eu trabalho no mínimo 60 horas semanais. Talvez você esqueceu o que seja isso.
Entendeu? Ó, vamos lá para plantão comigo, como você estava antigamente. Vamos fazer 2 plantões de 24 por semana. O fim de semana que ficou aproveitando com a família, vamos lá fazer plantão quinta-noite, sexta 24 e domingo 24, para ver o que é bom. Assim eu tenho um salário bom, mas eu trabalho muito. A minha média, a minha carga horária é de no mínimo 60 horas semanais. Talvez vocês tenham esquecido o que é isso, trabalhar desse tanto. Com a palavra agora, vereador Bernadette. Bom, boa noite a todos. Eu acho que eu gostaria de trazer um pouco para a realidade de uma política de verdade e não de uma política que não traga para nenhum de nós nenhum ganho. Eu acho que está na hora de nós todos de Socorro começarmos a ter uma política verdadeira, porque a cidade merece. Eu quero resgatar com todos vocês o meu respeito a todos vocês, eu respeito a cada vereador aqui, que eu sempre tive, não é? Só que eu também me senti um pouco desrespeitada. Quando na última sessão, né, não ficou claro de jeito nenhum, e eu respeito muito o doutor João Henrique, mas quem veio falar, respeito muito o senhor presidente também, que quem veio falar na frente jamais deixou claro que se não votasse naquele dia os 5%, não se poderia votar mais. Eles falaram, eu acho que, e tem gravado, eu penso que, tem mais uma coisa assim, ó, citando não claramente. Aí eu pergunto, já que, primeira coisa que é fato, a prefeitura, e no máximo, também nós vereadores devíamos saber, mas isso é um fato novo, porque para muitos que eu perguntei, até ligado à questão do tribunal, não sabia, da questão da data, né, que deveria ser mandada. Se a prefeitura sabia, ou se algum de vocês sabiam, o maior pecado não é quando erra, é de omissão. Porque vocês teriam que ter nos esclarecido aqui, todos os presentes, que se não fosse votado naquele momento, não poderia ser votado. Isso é o maior pecado. Isso eu fico muito assim, repensando como nós temos que falar a verdade. Se naquele momento tivesse alguém falando, olha, foi uma fala assim, olha, eu acho que, eu penso que, talvez não, mas ninguém falou, olha, se vocês não votarem hoje os 5%, na próxima terá que ser 2%. Mais bonito seria, e de verdade, era a gente se unir com o vereador, tivesse sentado antes, então falado, olha gente, para um pouco aqui. Mas olha, foi pedido para parar, você lembra? Foi pedido para trocar de relator. Foi pedido para parar a sessão. Não, de jeito nenhum. A sessão ia ser parada. Vou falar uma coisa, você me conhece. Conheço. Você acha que de sã consciência, qualquer um de nós aqui, nós estaríamos prejudicando o funcionário de jeito se nós nenhum. Soubéssemos que não poderia votar os 5%? Alguém aí de sã consciência acha que a gente ia prejudicar? Não, de jeito nenhum, mas o problema é que às vezes vai na onda. Isso que não é justo, não é onda não, eu sei muito bem o que eu faço aqui. Eu sei, eu trabalho pra caramba, quando fala que não tem trabalho para mostrar, eu tenho. Mas claro, você é a vereadora mais atuante, Bernadette, todo mundo sabe disso. Agora, o que aconteceu? Foi pedido para a sessão ser paralisada e ali poderiam ser tiradas as dúvidas. Aí alguém mas falou... hoje a gente está na política assim, do quanto aí, pior, melhor. Isso não é política, João, isso é politicagem. Não, isso é brincar com a agora a turma do quanto pior, melhor... Acabou. Agora, então, só fatos. Primeiro, se o executivo sabia da data, teria que ter mandado antes, que é a obrigação dele. Segundo, né, se tinha que votar naquele dia, eu peço encarecidamente que cada um se aproprie do cargo de vereador, sabendo que está ligado à questão de cada voto que teve, à legislação, à legislatura, não ao executivo. Então, teríamos que, sim, veementemente vir naquele microfone e defender o porquê que tem que ser aquele 5,5 aquele dia. Porque com consciência que Tiago ou ninguém daqui, nenhum dos vereadores, eu ponho a mão no fogo nisso para cada um. Se falasse que ia tirar R$1 de cada funcionário, nós não ia tirar. Então, se alguém aqui com consciência aquele dia, sabendo que poderia prejudicar o funcionário e não fez nada, isso eu realmente sinto muito. E terceiro, nós temos que respeitar um pouco mais, independente de partidos políticos. Independente se o prefeito é de que partido, se aqui nós somos de que partido, nós somos quem está trabalhando no legislativo. Nós precisamos acertar em nome do respeito à população, em nome do respeito às pessoas. Quando a gente induz uma pessoa ao erro, né, para dizer, foi fulano, foi ciclano, graças a Deus, aquele dia tínhamos professores aqui, né, que eu tenho muito orgulho.
Graças a Deus. Porque daí não ficou como algum caso que me falaram, Bernadette, aquele dia era para vocês errarem. Como fazer para a gente errar mediante uma população? Como fazer, torcer para você errar, torcer para nós errarmos? Para dizer que nós 4 votamos contra. Eu, ainda bem, graças a Deus. Porque nós temos um trabalho comprovado, e no sentido que R$1 que não é nosso, é de direito da população. Hoje, gente, é com muito pesar que eu venho aqui para votar. Eu falei, voto, não voto, ficou na minha dúvida. Vou votar porque R$1 ajuda cada um. Tá? Mas pensando assim, muito assim, insatisfeita, com o sentimento que realmente, quando às vezes as pessoas deteriorizam a questão da política, é por isso. Porque as pessoas começam a achar que o cargo é para ela. Né? Ou é para dar um rastapé no outro, ou é para... Não é. O cargo não é seu. O cargo não é meu. O cargo é do povo. Você está aqui representando cada um. E R$1 que não é seu é de direito do funcionário. Então, eu hoje fico assim, repensando muito e cada vez mais forte para lutar pelo que eu acredito. Porque eu acredito que pode fazer com transparência. Não custava sentar todos nós juntos, com o executivo. Se errou, perdeu a data. Se não tem o dinheiro, não sei por que tanto, não vou nem acusar, porque cada um arca com o que fez. Tá? Se não tem o dinheiro para fazer o repasse que estava programado, 7, não tenho, conversa. Ninguém aqui quer estar torcendo para o outro errar. Né? Eu estou torcendo para acertar, eu torço pela cidade. Então, hoje, gente, olha, compartilho com vocês, né, o meu sentimento que cada vez mais nós temos que lutar para que as pessoas sejam verdadeiras e transparentes. E cada vez mais resgatar as pessoas boas, de boa fé, né, que estejam querendo ser claras. Então, eu fiquei muito, sim, apreensiva nessa sessão, no sentido que cuidados nós temos que ter, então. E agora, mais uma coisa, respeito a todos vocês. Por favor, jamais. Respeito cada um nas suas coisas. Vocês são mestres, cada um no que faz. Eu tenho a minha profissão, cada um tem a sua. Respeito individualmente cada um. Mas eu realmente acho que faltou com a verdade na última sessão. Vereadora Bernadette, eu só queria complementar, Laura, também. Aí eu quero fazer uma pergunta novamente para o doutor João, e eu acho que ele vai responder de forma... A gente está falando de verdade, né? Se você tinha tanta convicção que a data não podia, doutor João, eu queria que você explicasse o que o doutor Marcos, que é a assessoria jurídica nossa, minutos antes da sessão, nos falou, qual que era o entendimento da assessoria jurídica da Câmara em relação à votação do dia. Não, eu não tinha convicção, mas até a Bernadette falou, que a gente conversou, falou assim, e eu falei para todos aqui, eu acho que a gente pode estar perdendo o prazo. Baseado no que o doutor Marcos tinha falado. Mas o Marcos falou que teria o prazo. Hã? Até dia 5, até o dia seguinte. Não, no mês de abril, porque a lei vigorava no mês de abril. A lei, se eu não me engano, a última lei, quem atualizou foi a prefeita Marisa, e que a data base era no mês de abril, e que ele acreditava que o mês de abril ainda estava em tempo. Todos nós, pelo menos eu, subi na sessão com esse entendimento também. Eu não sei se você não acreditou ou discordou. A dúvida. Então, eu tenho gravado, tem escrito em ata. As minhas palavras, eu não lembro das minhas palavras, mas a Bernadette falou, eu acho, eu tenho medo, e assim, eu já queria votar naquele dia. Então, se tivesse acontecido, mas eu não tinha certeza absoluta. Mas eu não tinha certeza absoluta, mas a gente não teria corrido esse risco. Se naquele dia a gente já tivesse. Aí imagina, a gente pediu para a sessão ser interrompida, poderia ter tido uma conversa novamente com o jurídico, e aí estaríamos mais convictos. Não, vocês pediram para trocar o relator. Mas a sessão ia ser interrompida. E daí para ser interrompida. Mas a sessão vamos falar um cada vez, senão não vai chegar no bom senso. Vamos chegar falar um cada vez. Em nenhum momento, João, alguém falou assim, olha, vamos parar para que nós possamos discutir e trazer as informações corretas. Em nenhum momento. Foi pedido para votar o requerimento direto, João. Ninguém pegou e pediu em votação para que parasse a sessão. Isso não foi pedido. Ia votar o requerimento para troca de relator. Aí o relator ia fazer o relatório aqui durante a sessão. A sessão ia ser interrompida. A sessão ia ser interrompida, ia chamar a assessoria, ia ser chamada as comissões, a assessoria legislativa e a assessoria jurídica. Ia ser discutido tudo novamente.
Ou não é assim que funciona? Ou a gente ia trocar o relator aqui, o relator ia fazer aqui as pressas? Bom, Mudar o relator Eu não por quê? sei, porque já ia ser votado tudo num dia, publicado no dia, tudo às pressas, para continuar as pressas. nós tínhamos, senhor prefeito, na legislatura passada, o Pedro também era, o João Pinhone, eu lembro muito bem quando a prefeita Marisa nos chamava para discutir projeto. Chamava os 9. Não era 1 ou 2 ou 3. Ela chamava os 9 para sentar junto e discutir os projetos antes de mandar, com o tempo. Quando aconteceu isso nesses 3 anos e meio? Comigo, pelo menos, nunca. Tá? Então, era muito claro. Com 1 mês antes, ela chamava todos os vereadores para discutir tal projeto. Nós estamos perdendo o foco do projeto. Vamos ver o projeto aqui. Com a palavra, o vereador Pedro sabe. Eu concordo com todos os colegas vereadores que o índice não é baixo, ele é baixíssimo. Concordo com todos os senhores. E eu estou aqui com uma cópia da matéria do Sindicato dos Funcionários Públicos, da edição agora da semana passada do jornal, o qual o presidente do sindicato diz aqui: independentemente de estar certo ou errada a votação e aprovação do projeto no dia 4 de março deveria ter acontecido. O resultado viria depois, mas teríamos a certeza de que pelo menos 5,5% da reposição seriam aplicados. Ou os funcionários acumularão mais um ano de perda, como no passado. A Câmara não teria nada a perder com isso, já teria feito sua parte. Isso seria coisa para o Executivo resolver posteriormente, completa. Então, aqui é uma matéria, senhor presidente, pertinente ao assunto aqui discutido, do que o presidente do Sindicato dos Funcionários colocou. É pertinente e imparcial, Pedro? Você acha que é imparcial? Oi? É pertinente, mas você acha que é imparcial essa matéria? Não, eu não estou falando, vereador, que é imparcial. Eu falei que eu estou lendo a matéria divulgada no jornal porque é pertinente à discussão aqui. Em nenhum momento eu falei que é parcial ou imparcial, vereador. E da importância de se ter a correção no salário do funcionalismo, devido a ser corrigido depois sobre férias, 13º, INSS e Fundo de Garantia, que são os benefícios, os encargos que beneficiam os funcionários que têm sobre o salário. Até porque, em termos de Fundo de Garantia e INSS, a Prefeitura tem que dar uma correção de 8% sobre esses encargos de Fundo de Garantia e INSS aos funcionários sobre o salário. Só que é o que eu falei, eu repito, eu concordo com os senhores aqui que o índice é baixíssimo. Se 5,5% no salário e 7 no ticket era pouco, 2,5 então, 2,62 então é baixíssimo, Mas o requerimento foi votado no dia 4, inclusive eu votei favorável ao requerimento, como a vereadora Bernadette falou, os demais vereadores falaram, a gente respeita aqui cada um, a opinião de cada um, mas é o projeto em discussão. E eu gostaria de, como eu falei, o que o presidente do sindicato colocou. Viu, Pedro? Você me desculpa um pouco, mas vamos... Por que você não lê a parte aqui? Reajuste de Lindóia 9,5%, de Pedreira 11,27%. Não. Desculpa, mas... Eu concordo, vereador. Eu em nenhum momento discordei de ninguém dos senhores aqui. O que eu estou falando é que para o funcionalismo tem os encargos no salário, que é sobre férias, Fundo de Garantia, 13º e INSS.
Mas em todos os momentos da minha fala eu concordo com os senhores, o índice é baixíssimo. Você concorda Infelizmente, com a gente, é baixíssimo. concorda com a gente, concorda com todo mundo. A gente concorda, mas não vota, né? É isso que é engraçado nessa casa, entendeu? A gente só concorda, mas não vota. Ô vereador Tiago, eu gostaria que o senhor não colocasse palavras em minha boca, porque o que eu falei nesta sessão e em todas as anteriores, que é a respeito dos encargos que beneficiam o funcionário, está gravado, inclusive, no YouTube. Então, como eu sempre respeitei o senhor, respeito todos os vereadores, certo? Eu nunca coloquei palavras na boca de nenhum vereador aqui, então eu gostaria que o senhor também não colocasse palavras na minha. Eu só, o Pedrinho me permite, pegando pelo que você leu aí, eu só não acho justo o que ele escreveu, colocando pela Câmara. O justo seria falar assim, como o Executivo perdeu a data de mandar, né, a data correta, que seria em respeito aos funcionários, que se mostra com atitude, né, não mandou na data correta, os vereadores pensando, né, nos funcionários, não admitindo que aquele salário fosse abaixo, né, que aquele reajuste fosse abaixo, eles, mais uma vez, né, não sabendo, e em principal coisa, informações não foram trazidas corretamente, né, que tinha que se votar naquele dia, daquela forma, não aceitando, não é? E o próprio presidente do sindicato poderia ter vindo aqui, não concorda comigo? Mais fácil do que escrever no jornal, mandar era estar presente no dia, nos esclarecendo, dizendo da importância. Então, o presidente do sindicato, a obrigação está aqui, junto na Câmara. Eu discordo, só vou discordar da vereadora Bernadette, que ele briga sim, e ele brigou muito para poder deixar de dar aula e só ficar como presidente do sindicato, se eu não me engano, o Jailson, que era antes, tinha que ser de forma concomitante, ele acabou brigando, eu acho, sim, por algum interesse, que foi o dele mesmo, para deixar de ser professor e só ficar na presidência do sindicato, salvo engano. Então, eu respeito muito o presidente do sindicato, acho importantíssimo, né? Pessoalmente, admiro a pessoa, mas só gostaria de convidá-lo a participar. Não é? Porque representando os funcionários, aquele dia, a presença dele seria importantíssima para nós. Então, ainda na discussão do projeto, vereador, eu só citei a matéria porque eu, justamente no que, né, foi falado agora aí por Vossa Excelência, eu sou a favor da união, sindicato, vereadores, funcionalismo, só que o sindicato, né, como Vossa Excelência falou, fez a matéria e nós não fomos procurados para, junto com o sindicato, ter essa união, né? E o que eu sinto mais, Pedro, foi realmente a falta de informação dos vereadores, a falta de conversa, a perca do prazo, e quem realmente foi prejudicado foram os funcionários. Isso é que é muito triste, né? De novo, isso para mim gera politicagem. De novo, gera-se uma falta de consciência muito grande e achando que o povo não está percebendo, né? Infelizmente, eu acho assim, tudo pode ser trabalhado de uma forma de construir, não de destruir. Você não precisa destruir ninguém para você se promover, né? Eu acho que quando você une com as pessoas, a gente acerta mais, né? Então não é culpar um, não é culpar o outro, você... Não, eu acho que assim, todos nós aqui queremos muito acertar. Eu acredito nessa verdade. Então eu acho que faltou realmente essa consciência do que é o cargo de cada um. Faltou verdade. Até porque, senhor presidente, volto a questionar um pouquinho da audiência pública em relação da emenda que eu e o Tiago fizemos, que deixar registrado e bem claro a população, porque eu acho que não deve estar transmitindo isso pela rádio. Mas está transmitindo pela internet e está gravado no YouTube. É que os pobrezinhos não têm internet, senhor presidente. Mas eu não entendeu. Eles ouvem um radinho. Mas eu tenho que dizer para o senhor que sessão extraordinária é permitida a transmissão somente no recesso. Nós não temos previsão de sessão extraordinária. A rádio ganha muito bem para isso, né, senhor presidente? Ô, Dito, só uma coisa, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma reclamação em nome das pessoas que reclamaram. E na rádio, muitas vezes, somem as vozes. Somente disseram para mim, conforme então, a gente só quem está chateado. falando. Bom, o foco maior aqui é a votação do projeto. Então, vamos lá, vamos lá. Se o foco é sobre o projeto, vamos lá. Aquele dia, acho que não tenho lembrança do foco do projeto, essa casa lotou de gente, senhor presidente, confiando nos vereadores. O foco do projeto, do aumento do salário e emenda. Eu não tenho culpa se ela confiou no senhor votou contra o requerimento do meu nobre colega. Depois eu vou fazer a minha observação. Aí não.
votei contra, o senhor presidente, você não entendeu. Eu queria 7%, não 2,63%. Ô, Lauro, Tá? desculpe, Você está senhor fugindo presidente. do Vamos Vamos falar um cada vez. Isso. Fala Mas o senhor você, tinha fala você. consciência aquele dia, se não votasse, Tem. não Isso poderia tinha, votar? e por que você não chamou? Então o senhor... Não chamou. falou- Já que o senhor vai encontrar a prova. Só Agora, prossiga. posso continuar, senhor presidente? Pode prosseguir. Então tá bom. A gente só fica chateado porque essa casa lota de uma tal maneira que se fala audiência pública, a população vem para ouvir e ver o que acontece nessa casa, que é uma vergonha. O que fala aqui não sustenta lá na frente, isso é um absurdo. Então eu quero deixar bem claro aos funcionários da prefeitura, foi falado, citado o nome de Bernadette, Dito Sartu e Tiago Balderi, que eles votaram contra. Jamais, jamais. Estamos aqui discutindo valores, porque se tanto mundo fala de valores funcionários, porque não votou naquele dia, na emenda que nós fizemos de 7%, que já estava previsto no orçamento 2016, e mais 70% no ticket. Aí sim isso é valorizado. Ou até para discutir, acredito eu, Bernadette. Até eu para discutir. E não foi discutido. Agora vem falar depois que nós perdemos o prazo, votamos no 5,5%, jamais. Jamais, até porque o PTU aumentou 9,5% esse ano. Só isso, senhor presidente. Mais um vereador quer falar? Eu gostaria só, senhor presidente, o senhor tinha consciência que se não votasse aquele dia o 5,5, não poderia votar de novo? Eu tinha, nobre colega. Hã? Tinha? Então Boa. por que o senhor não falou ali? Eu falei, está gravado Não, aqui. de jeito nenhum, vou pegar a Vamos. gravação. Pode usar a sua Porque fala. o senhor tem a consciência louco. que se não votasse aquele dia, não poderia votar. E agora o senhor fala com consciência. Não precisa provar nada para mim, senhor Lauro. Porque Senhor presidente. não precisa provar nada. Só uma coisa. Desculpa. Eu só peço ao senhor, então, quando o senhor vê que essa casa está errando, que o senhor seja mais veemente no que o senhor fala. Não, o senhor em nenhum momento, o senhor, eu sempre respeitei e respeito o senhor como presidente, mas fica aqui a minha decepção e minha tristeza, porque o senhor poderia ter sido veemente no que o senhor falava ali. O senhor poderia ter falado, olha, vereadores, se não votar agora o 5,5, nós não podemos votar amanhã. Em nenhum momento o senhor falou isso. Em nenhum momento o senhor falou. Então, eu peço para o senhor, que sempre trabalhou nessa casa com clareza, que o senhor reveja isso. E de nenhum momento eu desrespeito o senhor, acho que tem feito um ótimo trabalho, mas peço que o senhor seja mais claro, né? Que traga mais a gente para trabalharmos em conjunto. Nós somos legislativo. E para o executivo respeitar o senhor tem que se fazer respeitado. Mais algum vereador? Senhor presidente, só em relação a gente saber ou não, eu acho que, como eu falei, a assessoria jurídica da Câmara, naquela noite, pelo menos na reunião de comissão, os vereadores presentes, acho que era eu, João Henrique, João, Dito Sartu, Zé Carlos, o Marcos, nosso assessor, deixou bem dúbio, não claro, que a votação poderia sim ser posterior. E tanto é verdade, Lauro Poca, que os funcionários dessa casa, juntamente com alguns funcionários do Executivo, foram fazer um curso, se eu não me engano, 1 ou 2 dias posterior a essa votação. E aí sim que os funcionários, e o senhor também, voltou com a certeza, aí posterior à votação, os funcionários da casa e o senhor voltou Nós fomos antes da votação. Nós fomos antes da votação, lá no curso. Foi antes da votação, senhor presidente? Com certeza. Então tá bom. Deixa eu só, a assessoria trouxe aqui para mim, referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o repasse do governo federal. Janeiro foi 1.408, 1.408, em fevereiro 1.762, em março 1.070. Então aqui observa-se aí uma queda, aí de mais ou menos 20% aqui no repasse. Do repasse federal, e por conta disso que teve que ser revisto o aumento de 7 para 5,5.
Ô, presidente, eu quero me manifestar aqui mesmo. Pois não, João Pione, por favor. Mesmo não estando presente nem na reunião de comissão e nem na sessão que estava sendo votado o requerimento e que foi rejeitado por 4 votos a 3, para que se votasse o projeto de lei de um aumento de 5,5% e o ticket para R$300, eu quero até pedir desculpa a quem está presente aqui. Eu não posso me manifestar porque eu não estava presente. E eu estava ausente por motivo de luto, e sabia realmente que o meu dever era estar aqui e votar, consciente que era o prazo final. Tanto é que no dia 2 de abril, eu me afastei da Associação São Peregrino como presidente, que era o último dia para a gente se afastar quando a gente tem uma autarquia e a gente dirige uma autarquia. Então eu peço desculpas a vocês, peço desculpa aos vereadores aqui por não estar presente, e sinto muito naquele dia por não ter votado os 5,5%. Porque eu estou fazendo as contas aqui, a gente, analisando friamente, eu sou favorável ao aumento de 2,62% e o ticket para 287, pelo seguinte: vocês vão perder um pouco menos. Porque ao vir para a sessão da Câmara, eu vim assistindo a Voz do Brasil. E a presidente Dilma já entrou com um projeto para congelar o salário de todos os funcionários federais e estaduais. Tá? Esse é o novo projeto dessa anarquia que está dirigindo o nosso país. Tá? Então eu queria me manifestar aqui, só isso que eu tenho a falar, e sou favorável ao projeto de hoje. Mais algum vereador quer falar alguma coisa? Bom, encerrando minha fala só, eu digo assim que realmente assim, além de você pensar em trabalhar, você tem que estar pensando em não levar a bola nas costas, né? Isso que é mais difícil. Então, acho que assim, eu de novo, reitero a nossa união como legislativo, em nome das pessoas que votaram para a gente, para que nós tenhamos uma união, para que sejamos claros. Ô, João Pione, eu sinto muito, né, pelo ocorrido, e você fez falta, sim, que você sempre esclarece, e é claro. Então, eu sinto a não presença dele, porque poderíamos ter mais um elemento de discussão aqui, sendo claro. E, mais uma vez, que seja, eu espero, a última vez que a gente cai em politicagem, querendo prejudicar um ao outro. Nós somos do mesmo poder, que é o legislativo. E quando nós erramos, nós prejudicamos o povo. Não é? Então, acho que a união tem que ser em nome das pessoas. Então, hoje eu vou votar pelo 2,6%, com muito sentimento, porque R$1 que possa passar para o trabalhador é merecido. E que Socorro não fique naquela bagunça que está Brasília. Então, acho que nós temos que lutar para isso. Nós somos uma cidade pequena, uma cidade maravilhosa, com um povo trabalhador, e eu acho que a gente tem condições de lutar com transparência e com verdade. Convoco e peço também ao Executivo, ninguém aqui quer nada além do que é justo, do que é exercer o nosso poder de vereador, como legislador em nome do povo. Então, se não deu para dar o reajuste, se não está conseguindo, se fez outras coisas, cada um que arca o que fez. Mas venha, esclareça, debata, conversa. Ninguém aqui está criticando por criticar. Nós só sentimos muito que o maior prejudicado foram as pessoas que trabalham. Senhor presidente, queria também justificar meu voto também, aqui, deixar bem claro também. O Dico João não esteve aqui, fez muita falta, até porque a gente tem a nossa desavença, mas nessa parte eu conheço muito o vereador João Pione. Ele tem uma postura que sempre pensa nos funcionários também. Eu acho que daí aí sim acho que faria a diferença. Tá? João, meus pesos em relação, tá? Eu quero deixar bem claro, esse aumento de 2,63 é uma vergonha, até porque hoje a fome de nós trabalhadores, a fome dos pintores, dos coletores de lixo, é 11 horas e 7 horas da noite. Não é uma vez por ano, não. Então, a gente tem que pensar muito, tá, em relação a ele. Então, vou votar nesse 2,63, até porque são 2 pacotes de arroz e 1 quilo de feijão. Então, quero deixar bem claro a população, sim, que é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Acho que o encontro com o Tribunal de Contas foi no dia 7 de abril. Estão levantando ali. Bem. Só entendi o que você quis dizer, ou seja, foi depois. Depois. Isso. Bem, antes de colocar em votação, quero fazer aqui as minhas considerações.
Quero deixar registrado aqui, quando falta argumento, sobra ataques. Isso é a verdade. Haveria tempo hábil? Com certeza haveria. Senão eu teria convocado uma sessão no domingo ou no sábado, que eu recebi o projeto na Câmara dia 1º. Consultei todos os caminhos para que desse tempo de votar na segunda-feira, a gente fazer o papel da gente, encaminhar para o senhor prefeito. Ele teria que ter publicado o dia 4. Com certeza, ele está esperando na prefeitura para publicar. Então, isso não é uma desculpa. Outra coisa, está gravado no YouTube aqui, que eu falei que se fosse aprovado o requerimento, não tinha o parecer da comissão naquele momento, o projeto, eu ia suspender a sessão, no caso, se fosse até por 30 minutos, para a gente dar o parecer, não citei quem ia dar o parecer, e estaríamos votando naquele dia. Então, isso está gravado. Outra coisa, o nobre vereador, conforme o dito falou, tudo que se fala aqui está gravado aí no YouTube, na sessão. Pode se conferir, não tem problema nenhum. Voltando agora à justificativa da vereadora Bernadette, que ela não sabia da data, eu quero deixar claro aqui, que quando propus o requerimento, foi colocado para a assinatura dos 9 vereadores. 4 vereadores, 3 vereadores assinou, o João Pinhon não estava presente, e o presidente assinou, 4 vereadores. Vocês não têm o motivo de vocês, respeito a opinião de cada um. Então, não assinar. Só um minuto, deixa eu concluir minha fala. Então, quero ler aqui o regulamento, o requerimento feito. Olha, requeremos em conformidade com artigos 167 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Socorro, a inclusão no expediente e ordem do dia da sessão ordinária de 4 de abril de 2016, os projetos de leis complementares número 02 e número 03 de 2016, respectivamente de autoria do senhor prefeito e mesa da Câmara, dispondo sobre reposição salarial aos servidores municipais da Prefeitura e reposição salarial aos servidores da Câmara municipais. Requeremos ainda que, aprovados os referidos projetos em primeira discussão e votação, seja convocada uma sessão extraordinária a se realizar ao término da sessão ordinária de 4 de abril de 2016, para que, em segunda discussão e votação dos projetos de lei complementares número 0203/2016, em conformidade com a publicação oficial. Agora eu vou responder ao seu questionamento, vereador. Justificativa. Os projetos de leis complementares número 0203/2016, respectivamente dispondo sobre a reposição salarial dos servidores municipais da Prefeitura e da Câmara Municipal, entram em vigor já no mês em curso, conforme proposta. É necessário, presta atenção nesse detalhe, é necessário que as votações ocorram nesta data, devido às vedações da lei eleitoral. Então, todos os vereadores é para ter conhecimento disso, pelo menos para saber no que está votando. Agora, cada um tem sua opinião, como eu registrei aqui no começo. Falta argumento, sobra ataques. Vamos trabalhar no coletivo, vamos esquecer picuinhas políticas entre as pessoas, vamos trabalhar no coletivo. Bem discutido os projetos, coloco em primeira votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Senhor presidente, estamos discutindo o projeto ainda. O projeto já foi discutido, o senhor já falou 3, 4 vezes sobre o projeto. Mas não pode discutir mais, senhor presidente? Até que ele fez 2 perguntas a respeito do senhor presidente, com todo o respeito, a sua pessoa. Eu acho que tem que levar o conhecimento também para a população. É o seguinte, o senhor poderia até citar o nome dos vereadores que votou contra o 5.5. Eu não tenho necessidade de citar, porque está gravado no YouTube. Não, mas já foi citado aquele dia. Acho que eles não entendem lá quem são, né, senhor Entendeu? presidente? Se o senhor falar, eles vão entender melhor, não vão? Quem votou contra, todo mundo sabe. Fala o nome. Entendeu? Quem votou contra foi o Tiago, o Bernadette, o vereador Dito Sartur e o Júlio Sartur. Não é contra o projeto. Não é contra o 5.5, é contra o requerimento. Senhor presidente, agora vocês votaram contra o requerimento. O senhor está certinho, ninguém está discutindo o senhor. Agora, o senhor me responde quem foi contra agora nos R$70 no ticket e mais os 7% que estava previsto no orçamento de 2016. A gente não está aqui discutindo a emenda. Dá um nome. Está gravado aí. Está gravado aí na Câmara. Mas é o a gente está discutindo que hoje é um projeto. Então, o senhor mantém a linha. Senhor presidente, só para deixar claro também, acho que cabe, a gente foi contra o requerimento
pelo simples motivo que a gente não concordava com só 5,5. Eu não estou discordando disso aí, nobre colega. Eu não estou discordando da sua opinião. Que a gente é contrário ao aumento, ao reajuste. Eu não estou discordando da sua opinião. Estou discordando que tinha tempo hábil para nós discutirmos com o Executivo, para que pelo menos fosse dado 7%. Até tinha, mas o projeto chegou aqui e dependeu, tinha que ser votado até o dia 4. Mas até o dia 4, e aí o senhor acabou de falar que você só foi saber disso, Lauro, no dia 7. Você acabou de falar que você fez o curso antes, mas você acabou de confirmar que você só foi saber disso no dia 7. Não, eu sabia antes que eu fui... Olha, acabei de ler aqui, Tiago, você, na justificativa aqui. Ainda li e pedi para vocês prestar atenção. Ô, presidente. Pedi para vocês prestar atenção nessa parte aqui. Ó. É necessário que as votações ocorram nesta data, devido às vedações da lei eleitoral. Mas senhor presidente, ninguém tinha entendeu? convicção nessa data, Laura. Na fala sua aí, é necessário que seja votado nessa data. Isso. É até essa data. Poderíamos ter votado um mês atrás. Devido às vedações eleitoral. Poderíamos ter votado um mês atrás, até dia 4 de... Poderia, não estou sendo contrário. Não é nessa data, né, Laura? Poderia, mas o prazo dava tempo para votar antes do dia 4. Dava tempo, mas com certeza. O prefeito, o executivo, podia ter mandado no dia 4 de fevereiro a lei, não podia? Podia. Entendeu? Eu só Então, peço, tá bom, então, vamos para votar. encerrar, que vocês, quando tiverem certeza que vai prejudicar R$1 do funcionário, que vocês sejam mais veementes no que vocês falam, para que a gente possa acertar mais, né? Só isso. Eu gosto da sua fala, doutora. Eu gosto da sua fala, doutora, mas também quero dizer para a senhora. A senhora também, quando a senhora tiver alguma dúvida, né, dos assuntos que está sendo tratado, a senhora também pergunte aos demais colegas, ao líder do prefeito, pode perguntar. E eu peço ao senhor, como presidente, que me representa também, possa trazer mais informações para essa casa. Todas as informações estão aí. Só um adendo, se o prefeito ele tivesse feito a previsão orçamentária do aumento baseado em janeiro e fevereiro, janeiro com 1.408.000 e fevereiro com 1.762.000, ia dar uma diferença significativa, porque março veio 1.070.000. Então, por isso que foi esperado até o último momento. Tá? Foi esperado até o dia 30, porque aí no dia 30 já se teve uma certeza que o repasse ia diminuir. João, quanto foi o repasse do 2015, janeiro e fevereiro? Eu não tenho a informação. No dia 15... A gente pode pedir para a assessoria não, aqui. Só para a gente ter o comparativo. Não, porque quem conseguiu aqui para mim foi a assessoria. Só a gente pedir para a assessoria legislativa que eles conseguem para a gente. Com isso, do dia 30, que abaixou de 1.700.000 para 1.077.000? De 70. 1.070.000, a gente vê que a prefeitura, dependendo do FPM, pagar o salário. Isso quer dizer que está quebrado. O prefeito conseguiu. E, na verdade, uma coisa também, né? Se você quer valorizar o funcionário de novo, faça com atitudes, né? Então, a prioridade é funcionário. Então, por favor. Vamos prosseguir, então. Coloca em primeira votação o projeto de lei complementar número 04/2016. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. O senhor é contrário ao projeto? Então, o projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Votou contrário o vereador Tiago Bittencourt Balder. Votaram favoráveis o vereador João Henrique Meire de Souza, vereador Júnior Sartori, vereador Pedro Sábio Nunes, vereador José Carlos, vereador João Pignoni, vereador Luiz Benedito e vereadora Maria Bernadette. João vai justificar o voto, João? Pode justificar. Pode justificar antes, que eu fui o único diferente aqui, depois... Pode justificar. Eu concordo com a vereadora Bernadette. R$1 é R$1, dinheiro é dinheiro. Não, né, a gente não pode falar que infelizmente R$1 não vai ajudar. Mas eu acho que não poderia passar em branco essa votação. Eu acho que fica marcado esse voto contra. Vai ter algum jornaleco aqui na cidade que vai falar que eu fui contra o funcionalismo. Eu não me importo. Eu acho que não poderia passar em branco para os funcionários. Então eu vou ficar manchado, mas que fique essa mancha para que o funcionalismo não se esqueça. Para que vamos passar os anos, os prefeitos e tudo mais, mas que a gente não esqueça dessa data triste, porque se todo mundo votasse favorável, eu acho que ia se passar e não ia ter algo para marcar.
não estou querendo fazer a diferença, não estou querendo ser nada, mas só estou querendo marcar essa data como uma data muito triste de ter aprovado 2,6. Concordo com os vereadores, falaram R$1 é importantíssimo, mas não deixa de ser uma vergonha para nós, vereadores, para o Executivo, ter aprovado, seja por erro do Executivo, por erro do Legislativo, ter mandado atrasado, seja o que for, é uma vergonha a gente aprovar 2,6. Então, eu acho importantíssimo, eu acho, sei lá se é importantíssimo ou não, né? Mas acho no mínimo justo, pelo menos esses 2,6, mas não poderia votar em branco e não deixar o meu voto aqui de não concordar com esses 2,6, e sim, eu queria que fosse os 11%, que é a inflação no mínimo. Obrigado, senhor presidente. Quero justificar meu voto, como Está desligado, o vereador falou. Está desligado. Queria justificar meu voto, como o vereador falou, é um momento que fica marcado, infelizmente, não como um momento bom, só que é um momento de repensar que política nós queremos, né? Eu acredito na política da conversa, na política de eu achar melhor para o povo, e realmente é um momento que fica marcado em nossas vidas como um momento que faltou bom senso, faltou coerência e faltou verdade. Senhor presidente, eu queria justificar meu voto porque sei que 2 pacotes de arroz e 1 de feijão é pouca coisa. Peço desculpa às pessoas, até porque quem ganha R$4.200, R$3.200, esse 2,6 não vai resolver nada. Eu dei uma olhada com certo carinho, o pessoal da limpeza pública, o pessoal que faz a limpeza, que põe a sua marmita, seu arroz, seu feijão dia a dia. Só eu posso falar de uma maneira, porque eu já fiz isso muitas vezes, trabalhando na roça, na enxada. E esses 2 pacotes de arroz do tio João e o quilo de feijão vai fazer sim a diferença. Respeito a opinião do Tiago. Acho que tem que votar assim, brigar, né? Mas é lamentável você ver um trabalhador chegar na casa, ter seus filhos, falar, tive lá hoje, não teve o pacote de arroz, o feijão, porque os vereadores não deram, o que era esperado por nosso funcionário público. Né? Agora, as pessoas se preocupam agora com a eleição, né? Pensando em fazer política, aí sim, vamos ver. Mas Deus está vendo. Eu tenho muita fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Acredito que muitos de vocês também, tá? E sei também que pegar na marmita, 7 horas da manhã, pôr um álcool na areia, para esquentar, para comer com ovo frito, um bifinho ali, uma saladinha, é muito pouco. Então, eu quero deixar bem claro, as pessoas da limpeza pública, os pedreiros, coletor de lixo, motoristas, que levam a sua marmita. É lamentável. Podemos prosseguir, senhor primeiro secretário. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2016. De autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei complementar número 05/2016. Aqueles que concordar, permaneça como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão e convoco aos senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária, que realizará logo ao término desta. Dando início à segunda sessão extraordinária de 25 de abril de 2016, solicito ao senhor primeiro secretário que suspenda a chamada dos senhores vereadores, pois não teve nenhuma alteração no quadro. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias para o conhecimento do plenário, matéria destinada à ordem do dia, em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reposição salarial
e reposição do Vale Alimentação e da outras providências. Projeto totalmente discutido. Coloco em segunda votação. Projeto de lei complementar número 04/2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. O projeto foi aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Voto contrário, Tiago Bittencourt Balder. Voto favorável, Maria Bernadette, Luiz Benedito, vereador João Pignoni, vereador José Carlos, vereador Pedro Sábio, vereador Júnior Sartori e vereador João Henrique Meira de Souza. Pode prosseguir. Projeto de lei complementar número 5 de 2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei complementar número 05/2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão extraordinária e agradeço o comparecimento de todos e os senhores internautas, desejando uma boa noite a todos.